Graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui estou eu mais uma vez com alegria, canal Servo de Deus, Lucas Almeida, para trazer uma palavra ao nosso coração. Mas antes, como sempre, quero agradecer a você que é inscrito no canal, né? Que deixe o seu like, né? O seu comentário, compartilha, né? Deus continue abençoando a tua vida, continue compartilhando, deixando o seu like, né? Comentando, para mais pessoas poderem ser alcançadas pela palavra de Deus, amém? E que essa palavra possa edificar mais vidas cada vez mais, no nome do Senhor Jesus. Você também que está aqui pela primeira vez, você gostar do conteúdo aqui que a gente compartilha, que é a palavra de Deus, de uma forma que Deus me use aqui, que possa edificar a sua vida. Se você gostar deste conteúdo, né? Se inscreva aí no canal, ative o sininho para você ser avisado quando eu postar um vídeo novo, amém? Compartilhe aí para que mais pessoas possam ser alcançadas, amém? Que Deus possa falar conosco hoje mais uma vez. Preparei o tema aqui hoje sobre a pedra angular. A pedra angular, esta palavra hoje vem a dizer algo no nosso coração. Quero pedir para você abrir a tua Bíblia no Salmo 118, versículo 22. Vai ser o pontapé inicial desta palavra, desse estudo, que possa edificar a nossa vida, em nome de Jesus. Salmo 118, versículo 22, vai nos dizer: a pedra que os construtores rejeitaram veio ser a mais importante de todas, a pedra angular. Amém? Feche seus olhos e vamos orar juntos. Coloque a mão sobre o teu coração. Soberano Deus, poderoso Pai, aqui está, Senhor, tua palavra, aqui estou nesta rica oportunidade, Deus. Pai, que peço que o Senhor cresça, que eu diminua. Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, usa a minha vida, meu Pai. Usa a minha voz para trazer algo, meu Pai, para edificar a vida desse irmão, para edificar também minha vida, ó Senhor. E a partir deste vídeo nós sairmos aqui edificados, renovados por uma palavra, meu Pai, que o Senhor tem para nós. Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, meu Deus. Porque aquilo que está vai ficar. E, Senhor, que nós possamos buscar o que é eterno, que é estar junto do Senhor, estar buscando, Senhor, a santidade, sem ninguém ao qual verá o Senhor. Ó Deus, fala conosco através da Tua palavra. Edifica a nossa vida, transforma o nosso eu. Muda o nosso ser para um ser de um servo que Te agrada todos os dias, todo momento, meu Pai. Fica conosco, nos abençoa agora e para sempre. Amém? Você pode dizer amém? Então aqui lemos no Salmo 118, versículo de número 22, que a pedra principal que os construtores rejeitaram veio ser a mais importante de todas, a pedra de esquina angular. Então aqui é comparado a uma pedra angular com o Senhor Jesus. Diz-nos a palavra que a pedra mais importante veio ser rejeitada. Então isso é comparado com Jesus. Jesus foi profetizado por Isaías, foi profetizado por Davi, por vários outros profetas. Mas mesmo assim, muitos o rejeitaram. Eu vou dizer no passado, rejeitaram. No presente, estão rejeitando, e no futuro muitos ainda vão rejeitar. Então, muitos rejeitaram Jesus, muitos ainda estão rejeitando Ele, muitos ainda vão rejeitar. Aí você pode dizer, mas como a pessoa pode rejeitar Jesus? É possível sim, através das suas atitudes, porque tem muitas pessoas que dizem que amam a Jesus, que tem Ele no seu coração, mas não segue os seus ensinamentos, mas não segue a sua palavra e o que Ele quer trazer para nós, que é se arrepender dos pecados, ter uma mudança de vida. Porque não adianta somente falar de Jesus de boca, somente falar de Jesus, mas não cumprir o que Ele ensinou. Diz-nos a palavra que a fé sem obras, ela é morta. Então não adianta ter uma fé da boca para fora. A fé tem que ser acompanhada de ações. Então aqui o salmista, ele compara a pedra angular. O que é a pedra angular naquela época? É a base sólida que uma construção
necessita para conseguir chegar à altura desejada, sem que ela caia. Então, para um cristão, Jesus ele é a principal ferramenta, né? É a principal ferramenta para que a igreja continue de pé, para que nós reunidos que somos a igreja, juntos somos a igreja. Jesus é o principal instrumento para que todos aqueles que creem na sua palavra permaneçam de pé. Para que todos aqueles que acreditam na palavra de Deus, é necessário ter Jesus como a principal fonte. E aqui o salmista compara Jesus com a pedra angular, que é a principal, mas muitos o rejeitaram. E eu quero trazer este salmo e levar lá para a pregação que o apóstolo Pedro fez lá em Atos capítulo 3. Vou tentar ler menos do versículo 11 a seguir, né, para tentar não ficar tão extenso. Resumidamente, Pedro em Atos 3, versículo 1, vai seguir a palavra dizendo que João chegava ao templo, né? É o templo para orar, para adorar o Senhor. E ali fora estava um homem coxo. E aquele homem coxo, resumidamente falando, olha para eles, esperando receber alguma esmola. E Pedro diz para ele: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Imediatamente aquele homem se levanta e começa a andar, o milagre é feito. Então a parte que eu quero chegar agora é a mensagem que Pedro prega após isso ter acontecido. No versículo 11 de Atos, capítulo 3, versículo 11, vai seguir dizendo: o homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João. Todas as pessoas estavam admiradas e correram para a parte do pátio do templo, chamada Alpendre de Salomão, onde estavam. Aí versículo 12, quando Pedro viu isso, disse ao povo: israelitas, por que vocês estão admirados? Porque estão olhando firmemente para nós, como se tivéssemos feito esse homem andar por causa do nosso próprio poder ou por causa da nossa dedicação a Deus. Então, Pedro ele aproveita aquela situação do qual ele havia curado aquele homem, do qual todos ali tinham ouvido aquele milagre, visto aquele milagre, enxergado com seus olhos, e aproveita para falar da pedra angular, para falar de Jesus, o Messias. E ele vai seguir no versículo 3 dizendo: o Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, foi quem deu glória ao seu servo Jesus. Mas vocês os entregaram às autoridades e o rejeitaram diante de Pilatos. E quando ele resolveu soltá-lo, vocês não o quiseram. Olha o que Pedro está dizendo. Por isso estou comparando quando eu estava lendo lá no Salmo 118, versículo de número 22, a pedra foi rejeitada, a mais importante de todas, né? Algumas linguagens dizem a pedra de esquina angular. Então é a pedra mais importante daquele edifício para mantê-lo firme, para mantê-lo intacto, para mantê-lo no seu processo de construção até chegar a determinada altura sem que ele caia. Então, comparado a Jesus, ele é a principal e a única ferramenta que pode nos levar à salvação, a única ferramenta que traz cura, a única ferramenta que traz libertação, que traz mudança de vida, que faz com que nós decidimos abandonar o pecado, não por mérito, mas dentro de nós, quando Jesus manda o Consolador, o Espírito Santo, nos convencendo do pecado, nos convencendo da justiça e do juízo. Então muitos rejeitaram, muitos estão rejeitando e ainda vão rejeitar o Senhor Jesus. Não adianta falar de boca, irmão, a palavra é essa mesmo. Não adianta falar de boca, mas tem que crer no seu coração, confessar que Jesus é o Filho de Deus, aceitá-lo como único suficiente Salvador, mas seguir uma vida que é agradável a Deus, uma vida baseada na palavra, uma vida baseada no Evangelho. E não há Evangelho sem cruz, não há Evangelho sem arrependimento, não há Evangelho sem libertação, não há Evangelho sem confronto de ouvir o que agrada ao Espírito, confrontando a nossa carne para poder mudá-la.
Então o apóstolo Pedro, diz no versículo 13, o Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, foi quem deu a glória ao seu servo Jesus, mas vocês o entregaram às autoridades e o rejeitaram Jesus. Jesus estava pregando, estava curando, estava libertando, mas mesmo assim as pessoas decidiram soltar um criminoso, dizendo: solta Barrabás, crucifica aí Jesus. Então pessoas rejeitaram Jesus. E o interessante é o que Pedro vai frisar nesta passagem. O mais interessante o que mais me incentivou a trazer esta palavra é o que Pedro vai frisar nessa mensagem. A partir do versículo 14, quando ele diz: Jesus era bom e dedicado a Deus, mas vocês o rejeitaram. Em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilatos soltasse um criminoso. Versículo 15, assim vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou, e nós somos testemunha disso. Ele estava dizendo: vocês entregaram Jesus para morrer como ovelha ou matador. Vocês o entregaram, mas nós somos testemunha disso, que ele ressuscitou. Ali Pedro e os discípulos estavam literalmente com Jesus. Nós não estávamos com Jesus naquele dia, mas a palavra diz: bem-aventurados são os que não viram e creram. E que eu e você sejam essas pessoas que creem no Senhor Jesus. No versículo de número 16 diz: foi o poder do nome de Jesus que deu forças a este homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome, pois foi a fé em Jesus que curou este homem na frente de todos vocês. Então Pedro usava aquela situação, a cura daquele homem, usava a mudança de vida daquele homem, não para dar crédito a si mesmo, mas para dar crédito à palavra de Deus, para dar crédito a Jesus, porque ele morreu, foi crucificado e ressuscitou, para que eu e você tivesse um projeto, de vida mediante o que ele fez por nós. Não para que nós fiquemos no pecado e morremos nele, mas para que nós abandonemos o pecado e mudemos a nossa vida. Não para que nós rejeitemos a pedra como rejeitaram, mas para que nós pegue ela e guardemos no coração, Senhor. Apocalipse 3:20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor Jesus entra na nossa vida se dermos lugar a ele. O diabo diz-nos a palavra que ele veio somente senão para matar, roubar, para destruir. Mas Jesus disse: porém eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância, vida com abundância. Então, em João 14,6 diz-nos a palavra: Jesus é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou também a vida. E ninguém pode chegar até o Pai, a não ser por mim. Então não há outro caminho para ligar o homem a Deus. Não há outro caminho para trazer vida eterna, para trazer salvação, para trazer arrependimento. João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não existe outro a não ser o único Messias, a única pedra que pode mudar a nossa vida. Por isso foi comparado aqui pelo salmista que todos rejeitaram. O apóstolo Pedro, na sua pregação, disse: vocês os rejeitaram. E infelizmente temos vivido um tempo que pessoas estão rejeitando a Jesus. Mas talvez você pode se perguntar: mas como a pessoa rejeita Jesus? Rejeita Jesus através das suas atitudes. Não basta somente ir para um culto, estar ali, o corpo presente, não. Mas tenho que estar ali espiritualmente, tenho que estar naquele momento de cultuar o Senhor com alegria, como diz no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então tudo tem que ser por amor. 1 Coríntios 16,14, tudo que vocês fizerem, façam tudo com amor. Então o apóstolo Pedro estava usando aquela ocasião para lembrar que eles rejeitaram a pedra mais importante, a peça mais importante, que era o Senhor Jesus. E a questão é o que ele vai pregar mais à frente, no versículo 17. E agora, meus irmãos, eu sei o que vocês e os seus líderes fizeram.
com Jesus foi sem saber o que estavam fazendo. Eles não tinham a ideia do que estavam fazendo, porque o próprio Jesus clamou por eles quando eles estavam flagelando, quando eles estavam judiando na vida dolorosa, quando ele estava crucificado. Ele olhou para aqueles soldados e disse: Pai, perdoa eles, pois eles não sabem o que fazem. Quem num grau de sofrimento daquele iria interceder e perdoar aqueles que o feriram? Somente Jesus pôde fazer isso. Ele perdoou aqueles que o feriram, para mostrar que não é impossível que eu e você perdoe alguém, para mostrar que não é impossível que mesmo diante das nossas divergências, das nossas diferenças, nós deixemos que a vontade de Deus cumpra-se na nossa vida. Não é impossível. Então, ele fez o maior sacrifício para mostrar que nós temos que dar o nosso melhor. Muitas vezes não vamos conseguir, mas podemos dar o nosso melhor e pedir para Deus: me ajuda a melhorar mais, porque não é impossível melhorar um pouquinho todos os dias. É isso que Deus quer de nós, a sinceridade. Versículo 18: mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas, isto é, que o Messias que ele escolheu tinha que sofrer. Então era a palavra se cumprindo, Jesus ia sofrer. Versículo 19: portanto arrependam-se, voltem para Deus, a fim de que ele perdoe os pecados de vocês. Então quero chamar a nossa atenção para esse versículo 19. Então Pedro dizia na sua pregação: vocês o crucificaram, mas não o entendiam. E agora a mensagem está sendo pregada. Como naqueles dias, a mensagem está sendo pregada hoje. E o que nós temos feito agora, quando nós conhecemos Jesus, quando nós ouvimos falar de Jesus, será que somente temos ouvido e continuado no pecado, vivendo uma vida que não é agradável ao Senhor, uma vida que não é agradável à mensagem de Deus, uma vida que não é agradável ao Evangelho? Então é impossível alcançar a salvação. É impossível ter Jesus na nossa vida se estamos vivendo no pecado, porque o pecado é tudo aquilo que separa o homem de Deus. Então, faça um autoexame, pergunte a si mesmo: o que você tem feito diante de Deus? Será que você tem colocado a pedra fundamental na sua edificação? Será que ela tem sido o seu principal alicerce? Então, faça um autoexame, que esta palavra hoje reforce, porque às vezes a pessoa está indo para a igreja, a pessoa está fazendo tudo certo, mas se a gente ficar disperso, a gente começa a vacilar, a gente começa a não dar total crédito como estava dando. Então essa palavra hoje foi para reforçar: se ele tem sido nosso alicerce, que ele continue sendo, amém? Deus continue sendo, que o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o único que salva, cura e liberta, possa continuar sendo a nossa principal, a nossa fundamental pedra de esquina na nossa casa, na nossa vida. Que ele continue sendo a principal pedra no nosso lar, no nosso casamento, no nosso ministério. Então, versículo 20, ele diz: e também para que em tempos de nova força espiritual venham do Senhor, e ele mande o que ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Então Jesus já veio, cumpriu o propósito de Deus aqui na terra. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa é a vontade de Deus para mim e para você. E a questão é, depois de tudo isso ter acontecido, Pedro estava aqui pregando. Hoje a palavra está sendo pregada e muitos rejeitaram, muitos estão rejeitando e muitos ainda vão rejeitar Jesus. E a questão é, quem somos nós no meio dessa multidão? Vamos rejeitar ou vamos cada vez mais se aproximar dele, cada vez mais ter ele na nossa vida? Não somente com palavras, mas com ações, demonstrando a nossa fé através das obras, através do nosso testemunho. Então é isso que Deus espera de nós. Pedro estava ensinando isso, e da forma que Deus tocou no meu coração, quis trazer esta reflexão hoje para a nossa vida. Será que Jesus tem sido a nossa pedra fundamental? Então, que ele continue sendo, como ele próprio disse e ensinou na parábola, do homem que
o homem louco que edificou a sua casa sobre a areia. Então o homem fez ali a sua casa com pressa, de qualquer maneira, sem organização, não tinha um alicerce fundamentado. Então quando veio a chuva, os ventos derrubou aquela casa e diz-nos a palavra que grande foi a sua queda. Ou será que nós temos sido como o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha? E ali veio os ventos fortes, os vendavais, e a casa ficou firme e intacta. E é isso que Jesus espera de nós. Ele demonstrou todo o tempo através dessa parábola, através desta pregação de Pedro, através do que o salmista disse no Salmo 118, versículo de número 22. Ele quer ser a nossa rocha. Então que eu e você possa dizer, Jesus é a minha rocha. Que Ele continue sendo e que Ele continue nos fortificando, nós continuemos dando lugar para Ele ser a nossa rocha. Amém? Ele é a nossa rocha. Que Ele seja, que Ele continue sendo. Em nome de Jesus. Esta foi a palavra, que possa ter dito algo no teu coração, edificado a tua vida. No nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que a sua felicidade brilhe como o sol do meio-dia. Que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.